Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o Renascimento. Esse nome aqui, né, Renascimento, quando a gente fala de renascimento, o que a gente pode pensar sobre essa palavra? Renascimento, renascer, né? Quando a gente fala em renascer, a gente está falando em nascer de novo. Se a gente fala em nascer de novo, né, dá uma impressão para a gente que alguma coisa morreu, né? O que seria então esse renascimento na história? O que teria morrido na história e depois nasceu de novo? Na verdade, esse nome Renascimento, ele não foi dado pelas pessoas que viveram na época em que aconteceu o Renascimento. Ele foi dado pelas pessoas que viveram depois do Renascimento para poder entender, né, o que foi essa época, né, para poder entender a importância do que aconteceu nessa época, né, que época foi essa? Entre os séculos XIV e XVI. E aí essas pessoas, né, elas entenderam que o que existia antes do Renascimento, né, o mundo que existia antes do Renascimento, não era um mundo lá muito bom. Né? Elas entendiam que era um mundo em que as pessoas viviam muito na ignorância, elas entendiam que era um mundo que as pessoas elas tinham um pensamento, né, muito mais voltado para as questões religiosas, né, muito mais voltados para uma questão, né, além do mundo que a gente vive, que o ser humano, que o mundo que a gente vive não eram devidamente valorizados. Né? Essa época antes do Renascimento foi a Idade Média, que a gente já estudou. Né? E antes da Idade Média existia a Idade Antiga, né, que era a época das grandes civilizações do passado, né, como, por exemplo, os gregos e os romanos. Então, na época do Renascimento, se valorizou muito o que os gregos e o que os romanos tinham feito. Né? Então, se acreditava que o mundo ideal tinha sido aquele mundo da época dos gregos, da época dos romanos, e que a Idade Média tinha acabado, né, com esse mundo, com a forma de pensar, com a forma de se expressar por meio da arte desse mundo. E então, né, as pessoas entenderam que o Renascimento, ao revalorizar, né, essa cultura do mundo grego, do mundo romano antigo, né, ele estava fazendo então renascer uma época nascer de novo. Né? Então, né, para a gente aqui definir, né, explicar o que é renascimento, o renascimento ele também é chamado de renascença, né, um outro nome pelo qual o renascimento ele é conhecido. Ele aconteceu na Europa, né, entre os séculos XIV e XVI. A época, né, o que foi o Renascimento? Né? Foi uma época de intensa produção artística e científica. Quando a gente fala aqui de intensa, né, o que é intensa? De muita, né? Uma época de muita produção artística e muita produção científica. Né? Quando a gente fala de muita produção artística, a gente está falando aí da criação, né, de muitas obras de arte, pinturas, esculturas. A gente está falando também da própria arquitetura, né, da construção, né, de grandes igrejas, né, de grandes prédios públicos, né, de palácios. E quando a gente fala também de produção científica, né, de grande produção, a gente está falando de muitos estudos. Né? Não que nada disso tivesse acontecido antes, na Idade Média, né? Por exemplo, não que nada disso tivesse acontecido, mas isso se ampliou, né, muito mais. A questão aqui da ciência, né, é que talvez até seja um ponto diferenciado em relação à Idade Média, é que a gente vai ter na época do Renascimento o nascimento da ciência na forma como a gente entende hoje, né? Com métodos em que é preciso observar a natureza, que é preciso explicar, né, as coisas da natureza a partir da razão e não a partir, né, de questões aí ligadas à religião. Né? Então o Renascimento ele marcou uma mudança no pensamento, né, com essa intensidade das obras de arte, com novos conhecimentos científicos, né?
surgiu uma nova forma de pensar, né? Ou uma coisa até levou a outra, quer dizer, a nova forma de pensar que acabou também, né, influenciando todas essas obras, né, artísticas. Uma coisa foi alimentando a outra, né? Esse novo olhar para a ciência. Então, assim, né, o Renascimento ele marcou uma mudança no pensamento. A principal característica dessa mudança foi a valorização de quem? Do ser humano, né? A gente tem aqui nessa nossa, né, nesse nosso início de apresentação da matéria, a gente tem aqui uma imagem que é de uma produção, né, artística dessa época do Renascimento, que é um afresco. O que é um afresco? É um tipo de pintura que é feito em parede. Nesse caso aqui não foi nem feito em parede, foi feito no teto, né, no teto da Capela Sistina, que fica no Vaticano, na sede da Igreja Católica. Esse prédio, né, esse teto dessa capela, né, que é um local onde são escolhidos, onde é feita a eleição dos papas, né, são escolhidos os chefes da Igreja Católica. Esse teto, né, a pintura dele foi encomendada a um artista, né, da época do Renascimento chamado de Michelangelo, e ele pintou cenas da Bíblia, né, várias passagens da Bíblia. A gente tem aqui, né, um momento, né, que seria lá a criação de Adão, né, essa parte aqui, né, o que a gente está vendo aqui faz parte de um conjunto, né, com outras cenas da Bíblia, e essa cena aqui seria a criação de Adão, né, o momento que, né, Deus, né, que aqui é representado, e aí, gente, assim, né, Deus, a gente, né, não se tem, né, uma informação para aqueles, né, que creem, né, não existe uma informação de como que seria, né, a aparência de Deus. Aqui é uma imaginação, né, do artista. Ele imagina Deus, né, como um senhor, né, um homem, né, velho, né, de barbas longas e tal. Ele está cercado aqui por vários anjos e ele está aqui, né, criando o Adão, né? E a gente pode observar aqui, né, todo o cuidado, né, do artista com as formas, né, do ser humano, detalhes, né? A gente observa aqui, né, alguns estudiosos, né, eles entendem, por exemplo, que essa pintura aqui que mostra Deus, ela tem um formato que parece de um cérebro, né? E a gente pode pensar aqui um pouco da ligação da ciência, quer dizer, o conhecimento que as pessoas passaram a ter também do corpo, né, de como que é o corpo, a anatomia do corpo humano, ajudou também na pintura, né, para que a pintura pudesse até se especializar mais, né? Então, né, falando aqui mais, já que a gente começou a falar das características da pintura, né, a gente vai falar agora das características do Renascimento de um modo geral, né? Então, como eu já disse a vocês, né, a inspiração para o Renascimento foi a cultura dos antigos gregos e romanos, né, dos povos gregos e romanos, na forma como eles viveram no mundo antigo, né? Essa foi a grande inspiração. O Renascimento ele começou nas cidades italianas, né? Não à toa, né? As cidades italianas no passado elas tinham sido, né, o local do Império Romano, foram muitas delas cidades do antigo Império Romano. Então elas ainda tinham muitas ruínas, elas ainda guardavam muitas memórias, né, dessa época do Império Romano, e, né, os renascentistas eles tentaram, por meio da arte, trazer isso de volta, né? A gente tem, por exemplo, aqui, né, uma pintura que é de um pintor chamado Rafael, né, Rafael Sanzio, e o Rafael aqui ele pintou, melhor dizendo, né, a escola de Atenas, né? O que é a escola de Atenas? Atenas, capital da Grécia, né? Uma cidade importantíssima, né, para os antigos gregos, né? Nessa cidade, então, se desenvolveu no passado a chamada filosofia, né? E muitos outros conhecimentos científicos também se desenvolveram, a matemática, a medicina. Então, aqui, nessa pintura, né, que mostra, primeiro a gente vê aqui construções, né, que são muito inspiradas nas construções que os gregos faziam, estátuas, né? E aqui a gente tem desenhados vários personagens que são, né, filósofos, matemáticos, que são pensadores da Grécia Antiga, que estão sendo homenageados aqui pelo Rafael, né?
também é uma característica aqui do Renascimento chamado racionalismo, né? O que é o racionalismo? É o uso da razão para explicar as coisas do mundo, né? As coisas, durante a Idade Média, elas eram muito explicadas em termos de religião, né? A gente pode até acreditar, claro, né, na religião, a gente pode, né, acreditar, né, que Deus criou as coisas, né, mas é preciso a gente também buscar, né, uma explicação, né, por meio da razão, né, por meio aí da própria ciência, do porquê as coisas existem, porquê as coisas funcionam. Então foi isso, né, que os renascentistas também buscaram, né, explicar as coisas por meio da razão, né, não somente por meio da religião, por meio da fé, né, por meio, muitas vezes até, né, se acreditava muito, né, antes do Renascimento, muitas crendices, se acreditava na chamada tradição, né, o que uma pessoa tinha dito e que não necessariamente tinha sido confirmado, né. Então a razão, ela requer também que a gente explique as coisas, que a gente confirme a partir, né, de fatos, né, a partir de conhecimentos científicos. Outra característica super importante aqui do Renascimento, que foi o humanismo, né? O que é o humanismo? É a valorização do ser humano. Aqui a gente tem um desenho, né? Uma ilustração que foi feita pelo mais famoso artista do Renascimento, que foi o Leonardo da Vinci, né? Esse desenho aqui chama-se O Homem Vitruviano, em que o Leonardo da Vinci, né? Ele coloca aqui um desenho de um homem, né? Como se fosse um movimento também dele abrindo, né, e fechando aí os seus braços e as suas pernas, e aí assim, né, ele desenha, né, ele faz um desenho do ser humano, né, de uma forma muito naturalista, ou seja, muito próximo, né, do que seria realmente um ser humano. Ele está tentando mostrar aqui a perfeição, né, das formas do ser humano, né? Que seriam formas tão perfeitas que, inclusive, né, elas teriam até uma relação com a própria matemática, né? Que as formas, né, geométricas, que seriam formas perfeitas, e o ser humano se encaixaria nessas formas perfeitas, né? Uma outra característica aqui ligada ao humanismo seria o antropocentrismo, né? O que é o antropocentrismo, né? Antropo, né? Ser humano, homem, centrismo, centro, o homem como centro do pensamento e das preocupações. Por que isso, né? Porque na Idade Média, ou seja, antes do Renascimento, existia o teocentrismo, né? Deus e a religião eram o centro das preocupações, né? As pessoas não pensavam muito nas coisas desse mundo, né? Elas achavam que o ser humano era pecador, que o mundo era decadente, o que importava era o além-mundo, né? Era o mundo, né, depois da morte, né? O mundo, né, do paraíso, né, do céu. Os renascentistas, eles passaram a defender que todas essas coisas são importantes, né? Eles não eram contra a religião, ao contrário, eles eram muito religiosos, né? A gente, né, observa que faziam muitas pinturas sobre religião, né? A religião era o tema de muitas de suas obras, mas, né, eles passaram a entender, né, que o ser humano precisava se preocupar, né, consigo, né, ter um olhar para ele mesmo, né, se entender, né, dentro até da própria religião, como uma imagem e semelhança, né, de Deus, né, e como imagem e semelhança de Deus, Deus sendo criador, o homem também sendo criador, né, que o homem não era só, o ser humano não era só pecador, o ser humano também era criador, o mundo não era só uma coisa, né, ruim, o mundo também não era só decadente, o mundo também era bom, até por ter sido criado, né, por Deus. E aí também a gente tem, né, por conta dessa nova visão, uma valorização da natureza, né? Novamente, a natureza não seria, o mundo não seria um lugar decadente, né? O mundo seria um espaço também da natureza, entendendo eles uma natureza, né, criada, né, por Deus. Ou seja, eles não abandonaram Deus nem a religião, tá, gente? Eles só passaram a valorizar, né, melhor o ser humano. E aqui a gente tem, né, as principais obras e artistas, né? Temos
muitos e muitos e muitos artistas, né, do Renascimento. A gente, né, só tem espaço para citar, né, alguns deles, né, como por exemplo, né, a brincadeirinha aqui, né, a gente tem aqui uma escultura, né, a Maria Madalena Arrependida do Donatello, né, uma outra escultura, uma estátua, o Davi, né, do Michelangelo. Repara, são figuras religiosas, mas veja, são figuras, né, tiradas da religião, né, mas que apresentam expressões, né, formatos bastante humanos, bastante próximos, né, da realidade. Então a gente tem o Donatello, o Michelangelo, né, Donatello escultor, Michelangelo escultor, pintor, né, como a gente falou no começo, Leonardo da Vinci, de novo aqui com a sua pintura mais famosa, né, a Mona Lisa, oficialmente chamada de La Gioconda, né, e o Rafael, né, com também pintor, a gente também já viu anteriormente com a Escola de Atenas, e aqui com a Madonna, né? O que era Madonna, né? A Madonna Madonas são quadros que representam Maria, né? A mãe de Jesus. Foi uma coisa muito comum na época do Renascimento, pinturas de Madonas, né? O Leonardo da Vinci pintou Madonas, o Rafael pintou, né, Madonas. Então, né, veja só, né? Rafael, Leonardo, Michelangelo, Donatello. Conhece os nomes? Conhecem, né, das tartarugas ninja, né, o desenho das tartarugas ninja. Eles homenageiam, né, os artistas do Renascimento, né? Repara, né, novamente a coisa da valorização do ser humano, né? As pinturas, né, elas buscam, né, mostrar o ser humano tanto, né, no que seria a sua perfeição, mas como também, né, mostrar sentimentos. Olha aqui nessa Maria Madalena Arrependida, a gente vê pelas expressões do rosto dela, pelas mãos, né? Né, como se fosse, né, mesmo uma expressão de uma pessoa, né, que está arrependida das coisas que fez e que está mudando, né, de vida. Aqui a gente tem, né, uma imagem que não é da época do Renascimento, é uma imagem de um filme, mas para a gente lembrar de um outro artista do Renascimento, que foi o William Shakespeare, né, inglês. Quanto Donatello, Michelangelo, Leonardo, né, o Rafael, a gente tem aqui também outro pintor, né, um outro quadro aqui, O Nascimento de Vênus, do Sandro Botticelli, né, Vênus, uma personagem não da religião, né, católica, mas da religião dos antigos gregos, né, a deusa da beleza, né, lembrando aí né, daquela característica da valorização da cultura greco-romana, né. Esses artistas, né, eram artistas italianos. O Shakespeare era um artista inglês, né, porque o Renascimento começou na Itália, mas ele se espalhou para outras regiões da Europa, né? Foi para a Inglaterra, Espanha, Portugal, né, Holanda, né, diversos outros lugares. O Shakespeare ele se destacou pelas peças de teatro, né? Ele também escreveu poesias, né, era um escritor, mas ficou mais famoso por suas peças de teatro que representavam dramas, né, do ser humano. E a sua peça mais famosa é Romeu e Julieta, que depois virou muitos filmes, né, como essa imagem aqui de filmes, claro, né, gente, filmes muito tempo depois, né? E aí, quando a gente fala de muito tempo depois, muitas dessas obras, né, estão até hoje em exposição, até hoje são visitadas. A Mona Lisa, por exemplo, é o quadro mais famoso do mundo, está lá no Museu do Louvre, né, em Paris, né, super visitado. Em tempos de pandemia não, mas fora da pandemia é super visitado, né? Então, assim, essas obras elas ainda existem hoje, elas ainda inspiram muita gente, né? O Romeu e Julieta, por exemplo, né? Existiram várias peças, várias reencenações da peça de teatro, mas também existiram vários filmes, né, do Romeu e Julieta, e outros até inspirados, né, em Romeu e Julieta. Tem até Turma da Mônica fazendo Romeu, né, o quadrinho os quadrinhos de Turma da Mônica de Romeu e Julieta, né, para a gente ver a importância dessas obras, né, criadas há 500 anos atrás ou mais, mas que até hoje, né, são importantes, são valorizadas e são inspiradoras para a gente, né. A gente tem aqui também um livro, né, Os Lusíadas, que é uma imagem Os Lusíadas foi escrito pelo Luís de Camões, né? Luís de Camões foi um escritor português. Aqui nos Lusíadas, né, o Luís de Camões ele conta
uma forma poética, né, os descobrimentos, né, a época que os portugueses, né, eles se lançaram ao mar, né, para fazer os descobrimentos, a época das grandes navegações, da expansão marítima que a gente ainda vai estudar, tá? Que estava acontecendo mais ou menos por essa época também, né? E, para a gente fechar, né, vamos falar aqui um pouco da ciência, né, no Renascimento, dos avanços científicos da época do Renascimento. Como eu coloquei para vocês, né, na época do Renascimento, a gente vai ter então a ciência, né, surgindo da forma como a gente conhece hoje, né, chamado método científico. O que é o método científico? Né? São pesquisas, né, que são baseadas em estudos, né, estudos que são feitos a partir da observação, né, da natureza, por exemplo, né, e de experiências. Né? Quem desenvolveu melhor, né, esse método foi, né, um cientista chamado Francis Bacon. Mas a gente teve, né, além do Francis Bacon, né, um nome importantíssimo, né, a gente pode dizer de certa forma que é o pai, né, da ciência da forma como a gente entende hoje, conhece hoje, a gente teve outros nomes também, né, bastante significativos. O primeiro deles é o Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci não foi só artista, né? Leonardo da Vinci foi, né, ele é um grande gênio, né? Ele conhecia muitas, né, muitas áreas, né? Arquitetura, né? Então ele planejou prédios, ele planejou armas, né? Ele projetou máquinas, né? Que hoje, que na época dele não era possível de ser feitas, mas que hoje são. Esse desenho aqui, por exemplo, né, essa ilustração aqui, por exemplo, é uma ilustração de um helicóptero, né? Na época dele isso não foi feito, não existiam ainda, né, os materiais devidos, né? Seriam necessários ainda alguns aperfeiçoamentos para isso se tornar realidade, mas ele já tinha, né, pensado na ideia, né? Ele era um homem muito à frente do seu tempo. Ele também fez estudos com corpos humanos, né? Ele fazia dissecação de cadáveres, que era uma coisa que era proibida pela igreja, mas como ele era uma pessoa, né, muito famosa, muito conhecida, muito importante, contratado por vários reis, né, por vários nobres, pela própria igreja, né, ele acabou, né, tendo a permissão para dissecar corpos de pessoas mortas e fazer estudos de anatomia, né? Isso foi super importante para se conhecer o corpo humano, assim como o trabalho do Andreas Vesalius, né? O Vesalius, inclusive, lançou, né, um livro, né, sobre anatomia humana, mostrando, né, músculos, como a gente vê aqui nessa imagem, esqueleto do corpo humano, partes do corpo humano, né, a corrente sanguínea, né? Porém, né, o Andreas Vesalius não teve a mesma sorte do Leonardo da Vinci, né? Ele acabou sendo perseguido, né, e morreu na fogueira, né? Apesar dos renascentistas lutarem contra a ignorância, defenderem a razão e o saber, ainda existia muita ignorância, muito preconceito. A religião, né? A ignorância vinda da religião, religião é uma coisa importante para as pessoas, né? Com certeza, mas, né, naquela época existia muita ignorância, né? Então pessoas que defendiam ideias que eram contrárias à religião, diferentes da religião, eram perseguidas e muitas vezes morriam, como aconteceu com Andrés Vesalius e como aconteceu com Galileu Galilei, né? Galileu Galilei, né, foi, né, um cientista que, né, que hoje a gente chamaria de astrônomo, né, estudava, né, o universo, né, os planetas, a Lua e tal, e ele defendeu uma ideia contrária à ideia que existia, né, no passado, né? Durante a Idade Média, por exemplo, se defendia o geocentrismo. O que era isso? A ideia de que a Terra era o centro do universo e tudo girava em torno da Terra. O Galileu, o Copérnico antes dele e o Johannes Kepler depois, né, eles defenderam o heliocentrismo, a ideia de que, né, Hélio seria o Sol, né, a ideia era o Deus Sol, né, para os gregos, né, olha a influência de novo dos gregos, a ideia de que o Sol estava no centro do universo e, né, tudo girava em torno do Sol, inclusive a Terra. É uma ideia muito próxima do que a gente acredita hoje. Hoje a gente só não acredita que o Sol, né, é o centro do universo, mas, né, eles acertaram quando disseram que a Terra gira em torno do Sol, e não é o Sol que gira em torno da Terra, né? Isso foi uma ideia nova, mas o Galileu, né, o Copérnico também, mas o Galileu muito mais sofreu muita perseguição, né, por defender essa ideia que naquela época não era aceita, né, pela igreja, né,
que era lá na época detentora, né, dona do saber. E aqui, né, fechando, a gente tem uma ilustração que mostra aqui nessa essa máquina que aparece na pintura, né? Ela foi a primeira impressora, né? Muito diferente das nossas impressoras eletrônicas, né? Que de madeira, na verdade como se fosse um grande carimbão, né? Um carimbo aqui gigante. Mas ela foi super importante, né? Por que ela foi importante? Porque antes dela os livros eram escritos à mão. Então era muito demorado, muito difícil fazer livro. A partir delas, rapidinho, né, pôde-se fazer livros porque era só você, né, fazer os carimbos, digamos assim, né, com os textos e depois ir imprimindo isso em várias e várias folhas. Então isso ajudou, né, na publicação dos livros e com a publicação dos livros as ideias, né, dos cientistas, né, dos pensadores da época do Renascimento, elas puderam ser conhecidas aí por mais pessoas. Ok, pessoal? Então, por hoje é só e até a próxima. Tchau, tchau.